Estamos juntos no Palavra de Fé. Vamos meditando hoje o livro de João, dando continuidade, no capítulo 6. Hoje do versículo 16 ao 21. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao cair da tarde, os discípulos de Jesus desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já era noite, Jesus ainda não tinha ido ao encontro deles. Soprava vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Então ficaram com medo, mas Jesus disse: "Sou eu, não tenham medo." Eles quiseram recolher Jesus na barca. Mas nesse instante, a barca chegou à margem para onde estava indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só, os discípulos estavam amedrontados, com medo, porque o mar estava agitado, estava escuro, ventando, e Jesus veio aproximando. E ali, eles quiseram colocar Jesus para dentro da barca, porque eles achavam, que ainda estava longe. Mas aí, quando viu, já estava perto da margem. E assim é a nossa vida. Quantas vezes a gente está amedrontado com um problema, amedrontado com uma situação, uma dificuldade, e a gente não consegue enxergar a margem do outro lado, Ou seja, a solução desse problema. Às vezes a gente está tão apavorado, está tão preocupado com aquilo ali, que a gente esquece de olhar para Jesus. Esquece de olhar, que a gente tem um Deus no céu que olha por nós e que a gente pode contar com Ele. Porque quando a gente começa a olhar para Deus, e não olhar para o nosso problema, as coisas aliviam. A gente não vê tempestade, A gente não tem medo, porque a gente olha para Deus e confia que aquilo ali, que aquela situação que a gente está vivendo, Ele vai resolver. É a nossa confiança, é a nossa fé que nos ajuda, a chegar do outro lado da margem, a chegar do outro lado na solução do nosso problema. Então, a gente, quantas vezes, a gente também, tem o outro lado, que às vezes a gente também entra em situações de tempestade, entra em situações perigosas, entra em situações que nos dão medo, que nos dão aflição, também devido a gente não ouvir a orientação de Deus. Às vezes a gente entra por um caminho, entra numa situação por causa de teimosia nossa, por causa da gente não querer também, às vezes não ouvir a Deus, não querer buscar de Deus primeiro. Às vezes a gente acha que a gente vai resolver as nossas situações por nós mesmos. E não é assim. Toda vez que a gente vai com o nosso eu, com a nossa vontade, com o nosso desejo, eu vou resolver, eu vou fazer aquilo, a gente sempre quebra a cara, porque as coisas acontecem na nossa vida conforme a vontade de Deus. E se aquilo ali não é vontade de Deus para a nossa vida, não vai acontecer. E tem coisas que Deus também não interfere, Deus também nos dá o livre-arbítrio. Então, a situação que vier aquilo ali, a tempestade que vier daquela situação que a gente escolheu, às vezes por falta também nossa de buscar de Deus. Senhor, será que era isso mesmo que eu estou fazendo? Será que essa é a vontade do Senhor? Porque Deus, Ele nos dá as respostas. Então, às vezes a gente também segue por caminhos que não era aquilo também que era pra gente ir. E aí a gente passa por essas tempestades, sofre, E aí não vê, e nem olha, nem vê Jesus também, Que tá ali do nosso lado, nos ajudando, dando solução para aquilo ali, a gente não consegue enxergar isso. Então que nós possamos pedir a Deus essa graça na nossa vida, de sempre olhar para Ele, diante de qualquer situação que a gente viver, para que a gente possa enxergar a Jesus e não enxergar o problema. Porque aí sim nós vamos conseguir chegar na outra margem, chegar na solução do problema, sem apavorar, sem desesperar, sem medo e com confiança.